Você sabia que a sua insegurança com a modelagem pode estar te impedindo de crescer? Bom, eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda há mais de 20 anos e nesse vídeo eu vou te contar o que você, com toda certeza, está fazendo errado, que não está te levando para outro nível e não está fazendo você conquistar tudo aquilo que você merece. Mas antes, já aproveita, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, na confiança, porque eu tenho certeza que o resultado final vai te ajudar demais a entender um pouco mais como você pode crescer profissionalmente. Bom, eu sei que a modelagem é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, inclusive para mim, quando eu comecei, eu olhava a modelagem como algo que eu nunca ia aprender ou que eu ia demorar anos, e além disso tinha a questão mais chata, que é a questão matemática. E eu confesso, gente, que tudo que é demorado, tudo que é trabalhoso, tudo que depende de etapas para chegar no resultado me incomodam e muitas vezes fazem com que eu desista. Até porque, se a gente for falar de modelagem, nós não estamos falando simplesmente do processo de desenvolver ali o molde nas nossas mãos. Mas aqueles moldes, eles dependem de outras etapas para de fato chegarem aos seus resultados finais, que é produzir peças incríveis e perfeitas para as nossas clientes, tá? Então, a modelagem sim é uma grande dificuldade que muitas pessoas enfrentam quando entram no mercado de moda, festa e noiva, que é o mercado que eu mais trabalho. E eu até acredito que a modelagem, ela seja assim um bicho de 7 cabeças para o mercado de moda como um todo, porque se você estiver trabalhando aí na produção de peças, né, a gente não vai falar aqui de outros mercados, facção, concertos, enfim, mas se a gente está falando ali no mercado de desenvolvimento de produtos, para qualquer área que você se direcione, você vai ter que entender de modelagem, a não ser que você trabalhe no operacional. E tá tudo bem se você deseja trabalhar no modo operacional, ou seja, executando as funções. Só que entenda que quando você faz parte do processo, você sempre vai ganhar um valor, um salário, uma comissão relacionada àquele pequeno pedaço que você faz. Diferentemente de quando você se torna uma profissional mais reconhecida e mais valorizada, que seja uma estilista de moda, você passa a entender de todos os processos. Então você tem, obviamente, um resultado diferenciado daquilo que você aplica o seu conhecimento. Assim como acontece aqui, né? O meu conhecimento ele está direcionado a produzir peças do começo ao fim. Claro que eu tenho a ajuda de outras pessoas por conta do tempo. Eu não conseguiria desenvolver modelagens, idealizar, cortar, costurar e passar por todas essas etapas sozinha, se eu quiser crescer tanto quanto eu venho crescendo ao longo desses mais de 20 anos. Mas a gente começa de um lugar, a gente começa sabendo onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Qual que é o próximo passo? Aonde vocês querem chegar? Então, nesse vídeo aqui, façam esse exercício. A gente vai falar, obviamente, de modelagem, como isso pode estar te impedindo hoje de crescer, mas comecem fazendo esse exercício. Onde vocês estão hoje? Qual parte operacional vocês abraçaram? E onde vocês querem chegar? O que vocês querem construir nessa jornada? Porque se você estiver pensando somente em viver sua vida com a costura, sinto te informar, mas você vai viver da mesma maneira com que você vive hoje. Pode dar uma melhoradinha, você pode atender mais clientes, mas quando a gente fala da moda, quando a gente fala desse mercado, ele é tão cheio de oportunidades que é um desperdício você acreditar que fazendo pequenas funções operacionais isoladas vão te levar ao lugar que você merece, tá? E por que a modelagem, ela pode, não, ela deve, ela está te impedindo de crescer profissionalmente? Porque você ainda acredita que a modelagem é a grande chave para você produzir peças perfeitas. A modelagem é de fato o divisor de águas para fazer com que você atenda mais clientes, para que você seja mais reconhecida e valorizada. E a grande verdade é que a modelagem, sim, ela é parte importantíssima do processo de desenvolvimento de produto e do seu conhecimento como uma estilista de moda, se assim você desejar se tornar. Porém, só a modelagem por si só, ela não te leva para outro nível, porque a necessidade que a gente tem é de ter uma modelagem perfeita. E o que é uma modelagem perfeita? É uma modelagem que ela não só foi desenvolvida com alguns requisitos que são importantes nesse desenvolvimento, mas também ela foi ali testada em vários corpos e ela foi refinada. Uma modelagem, quando ela é produzida, e aqui eu tenho uma modelagem que a gente utiliza direto aqui dentro da produção, tá? Isso aqui é o nosso corpete laço. Ele fica com uma abertura aqui central, mas a gente consegue utilizar a técnica da multimodelagem, que é o método que eu desenvolvi para a gente transformar uma modelagem
em novas outras modelagens. E em breve vai ter um vídeo aqui mostrando e contando um pouco mais para vocês. Mas uma modelagem, como ela está aqui, ela foi produzida uma primeira vez, ela foi testada nessa cliente, ela foi refinada, depois ela foi aplicada em outra cliente e a gente foi trabalhando com essa modelagem até que ela chegasse nesse resultado aqui. Inclusive ela já está com uma parte cortada aqui, é um corte que eu estava fazendo, e ela já está aqui refinada. Percebam que a modelagem em si, ela tem vários ângulos muito mais arredondados do que ângulos mais retos, como a gente costuma ver em muitos vídeos aqui mesmo no YouTube, na internet como um todo, que fazem aquele diagrama muito mais engessado, né? Que a gente faz aquela consideração de pence, que a gente faz aquelas linhas muito retas. A modelagem por si só, ela é só um diagrama melhorado, ou seja, né, uma construção em que a gente ali coloca as medidas de altura, de largura, a gente define, né, algumas medidas padrão e a gente liga os pontos. Essa é a base da modelagem plana. O meu trabalho aqui é mostrar para vocês que existe sempre uma alternativa para aquilo que a gente está fazendo. Talvez hoje você não veja, talvez hoje você não entenda, talvez hoje você não tenha acesso a essas informações. Mas o meu grande objetivo aqui é trazer para você informações suficientes para que você se desenvolva profissionalmente, para que você atinja os seus sonhos, para que você construa uma vida que você se recorde, né, daqui a alguns anos, como o início de uma jornada incrível e de muitas realizações. Então, quando eu falo que a modelagem está te impedindo de ter sucesso, é porque você acredita ainda que isso daqui por si só vai fazer com que você tenha mais resultados, com que você, de fato, tenha mais clientes, com que você atenda mais gente. E não é a modelagem por si só. A modelagem é um processo necessário para que a gente atinja um resultado de um produto perfeito, um produto que vista perfeitamente o corpo das nossas clientes, que não dê ajustes. Ajustes que eu falo são aqueles ajustes grandiosos, né? Recortes que não estão no lugar certo, né? Caídas de ombro que não estão perfeitas, né? Estruturas que não se adequam ao corpo da cliente e que a gente precisa fazer grandes modificações. Ajustes de entrada de cintura, né? Um ajustezinho de ombro, eles não são, na realidade, ajustes em potenciais que não são oriundos de uma peça perfeita. Eles são adequações necessárias que a gente faça para atender o resultado daquela cliente. Principalmente nós estamos falando do mercado de locação, que em breve também vai ter um vídeo aqui contando um pouco mais para vocês. E por que isso? Porque se a gente traz uma referência para uma cliente, por exemplo, de um sob medida, muito na medida dela, eu não vou conseguir utilizar aquele produto para uma locação. Por quê? Existe um padrão que a gente vai criar e existe uma adequação para aquelas determinadas clientes. Aqui tem o ombro mais caído, aqui tem o busto mais caído, aqui que é a peça um pouquinho mais larga, aqui que é a peça um pouquinho mais comprida ou mais curta. Então isso a gente vai atender as clientes em específico, mas a gente não precisa de fato trazer uma modelagem muito ali referência para aquela cliente se você também trabalhar no mercado de locação, tá? Então, quando você fica pensando que a modelagem, que você não sabe, na verdade, fazer modelagem, ou que você precisa ter modelagens aí que vão fazer com que você consiga produzir peças para sua cliente, isso não é uma verdade. O que você precisa fazer é entender que ter a modelagem perfeita vai te gerar esse resultado. Se você hoje não sabe de modelagem, se você hoje não entende da modelagem, tá tudo bem. Você pode aprender através de modelagens prontas, como essa que eu tô mostrando para vocês. Modelagens que já foram testadas, modelagens que já vestiram vários corpos, modelagens que a gente consegue fazer mudanças de medidas, e não só mudanças de medidas, que a gente também consegue mudar a estrutura dessa modelagem. Essa mesma modelagem que eu mostrei pra vocês, eu consigo colocar alça, eu consigo alongar corpo, eu consigo fazer aberturas, eu consigo fazer recortes, eu consigo mudar a estrutura de decote, eu consigo fazer um monte de mudanças alternativas, e eu tenho certeza que se eu trouxesse cada uma das peças com uma mudança, vocês ainda que estivessem no mercado da moda e que conhecessem no mercado da moda, dificilmente conseguiriam identificar que elas são vindas, né, que elas são produto de uma mesma modelagem. Então, para de ficar acreditando que saber de modelagem vai fazer com que você tenha sucesso profissional. O que vai fazer você ter sucesso é produzir
o vestido, a peça perfeita. É fazer com que você entenda aquilo que a sua cliente tem como necessidade. É fazer com que as pessoas que te conheçam ou que ouçam de você desejem os seus produtos e os seus serviços. A modelagem, ela é mero coadjuvante nesse processo. Ela é importante, ela vai te fazer com que o resultado atingido seja o proposto para aquela cliente, mas não foque na modelagem como o único item importante para que você produza uma peça perfeita. Existem outras etapas aqui e eu poderia elencar para vocês como a idealização do produto junto com a cliente, se for uma peça sob medida, que seria o desenho de moda, que é como você vai representar para a cliente ali aquele produto, aquele resultado que ela espera. Seria, por exemplo, a modelagem, seria ali o corte, porque não adianta fazer uma modelagem incrível se você não corta da maneira correta. Seria ali o processo de costura, porque também não adianta você idealizar uma modelagem, montar modelagem, se você não entende o processo daquela modelagem, que vai se tornar ali o corte, enfim, e a costura vai ser costurada de maneira a obter o resultado final e, consequentemente, em toda essa linha de produção, até chegar no provador e vestir a cliente com muita excelência, tá? Então, não foque na modelagem hoje como aquilo que vai fazer com que você tenha mais resultado. Foque num conhecimento amplo, primeiro entender quais são os seus objetivos, aonde você está hoje, para onde você quer ir. Quais são os próximos passos, né? Então, vamos lá. Hoje você pode ser uma costureira de ajustes, né? O que você quer daqui para diante? Silvia, eu quero produzir peças perfeitas, eu quero que as minhas clientes paguem mais por essas peças, eu quero que tenha cliente batendo na minha porta, me mandando mensagem, querendo comprar de mim, querendo as minhas peças. Ou melhor, eu quero trabalhar no mercado mais lucrativo da moda, o mercado de moda festa e noiva, que é um mercado que eu já estou há mais de 20 anos. Defina o que você quer e defina os resultados que você quer disso. Você quer trabalhar para ter o quê? Para trabalhar por trabalhar? Trabalhar é incrivelmente maravilhoso, né? Faz com que a gente ocupe a mente, faz com que a gente conheça pessoas novas, mas isso não pode virar uma rotina chata sem resultado. Não adianta a gente querer e amar fazer aquilo todos os dias se no final do mês você não consegue nem pagar suas contas. Se no final do mês as suas clientes estão insatisfeitas. Se no final do mês você continua ali sendo humilhada pelas suas clientes, ou melhor, desvalorizada. Isso não é, na verdade, nenhum objetivo de vida para qualquer uma das profissões que você poderia escolher para você. Mas se você escolheu o mercado da moda, que é o mercado que a gente sabe que ele é gostoso, que ele é intuitivo, que é o mercado que a gente pode criar peças novas todos os dias, usar muito da criatividade, né? Poder se comunicar com outras pessoas de uma forma diferente. O mercado de moda é um mercado extremamente gostoso de trabalhar. E se você aprende de fato a trabalhar nesse mercado, você consegue ter muitos resultados e ter a vida que você merece. Então aproveita, já me segue aqui, porque daqui por diante vocês vão ver muito conteúdo aqui explicando para vocês um pouco mais sobre por que o mercado de moda festa e noiva é o mercado mais lucrativo, qual que é a grande diferença entre locação e venda, como é que você faz para ter de fato sim uma modelagem perfeita, mas sem ficar se matando em medidas, em proporções, ficar assistindo um videozinho no YouTube ou em qualquer outro lugar para de fato aprender a fazer uma modelagem incrivelmente perfeita, capaz de te levar para outro nível de trabalho e de resultados, tá bom? Então, quero ver você aqui agora junto comigo nessa jornada incrível de muito conhecimento e de muita transformação. Um beijo no seu coração e a gente se vê aqui, ó, em breve no nosso próximo vídeo. Tchau!